Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecê-lo, este de número 543. Nossa convidada de hoje é uma moça que trabalha bem a beça. Olha, tem aqui a ficha dela. Ela está fazendo um espetáculo teatral vigoroso, para não dizer outro nome, né? Eles estão levando uma peça proibida. Essa é a verdade, ela foi proibida há muito tempo, é uma peça forte. Não é para levar neném, não é levar para criancinha. E é uma peça séria de um autor, um dos mais renomados do Brasil, né, que é o Nelson Rodrigues. Estão levando O Casamento. É uma peça que foi proibida, agora voltou, e é uma coisa séria, trata de como o Nelson Gonçalves tratava das coisas cruamente. Nós vamos trazer para vocês uma das atrizes da peça, que é Vera Bonilha. Boa noite, Vera Bonilha. Boa noite, Brancato. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores. Vera Bonilha, o nome todo seu é Vera Bonilha ou tem mais? Na verdade, meu nome de batismo é Vera Barros Bonilha. Tem um Barros aí. Tem um Barros. Eu uso Vera Bonilha. O que é? Família portuguesa, não? É. A Bonilha é português, quer dizer, Bonilha é italiano e o Barros é português. Nossa, isso dá uma pizza isso dá uma de mussarela com atum. É. Escuta, Vera, você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Nascida aqui? São Paulo, capital. Nasci aqui no Hospital Humberto Primo. Ah, conheço muito. Morava lá perto. Escuta, você é casada, solteira? Como é que é? É, essa pergunta me lembra a minha avó. Minha avó sempre falava, é namoro, amizade ou tico-tico no fubá? É. Eu estou nesse momento assim, entre o tico-tico no fubá e o namoro. Eu estou num começo de namoro, começando assim uma relação nova. Tico-tico no fubá, você conhecia essa? Tem vários tico-ticos aqui. Ela falava, aqui na mesa tem dois tico-tico brabo aqui. Tem um tico-tico amarelo que é lindo. Nós temos um tico-tico lindo na mesa. Escuta, diga para mim. Aqui esse programa é Mal Educado, ele pede data de nascimento. Tem problema, não? Não, nenhum. Eu sou do dia 3 de agosto de 1972. 3 de agosto. Mês de cachorro louco, né? De que ano? 72. 72. É para fazer 41. É uma menina. É uma menina. Já cheguei na casa do Zenta, né? Como diz. Que depois que você chega no ENTA é 40, 50, 60, você não sai mais. Então eu já passei esse portal. Eu já estou ENTA há muito tempo. Que ninguém mais me aguenta. Essa é a verdade. Escuta, a peça você faz a mãe da noiva, é isso? Eu faço 3 personagens. Eu faço a Eudóxia, Maria Eudóxia, que é a mãe da noiva. Eu faço a Marinês, que é a melhor amiga da noiva. E eu faço uma morfética, uma mulher leprosa. Em geral, todos os atores dobram, com exceção do Renato Borg. Então vamos falar do elenco. Vamos lá. O Renato Borg. É uma peça que, assim, o casamento é um sonho antigo da Joana Albuquerque, que é a diretora. Ela fez a adaptação e dirige esse romance, né, que originalmente é um romance proibido do Nelson Rodrigues, que ele escreveu em 1966. E é um encontro de 2 companhias. Então, é a companhia da Joana, que é a Bendita Trupe, que sou eu, o Daniel Alvim e o Maurício de Barros. E a companhia do Renato Borg, que chama Companhia Teatro Promíscuo, que é o Renato Borg, o Elcio Nogueira Seixas e a Regina França. E a gente tem uma atriz convidada, que é a Diana Bolt, uma menina que está estreando no teatro. Ela era apresentadora ela apresentava um programa chamado Zona de Impacto, era um programa de esportes e tal. E a primeira peça dela, ela está fazendo um trabalho super bonito, assim, uma pessoa muito querida. Então é o encontro dessas 2 companhias com essa atriz convidada. É um presente, assim, tá contracenando com o Renato Borg, que além de um grande ator, né, uma escola, uma aula,
ver ele ensaiando. É uma pessoa cheia de histórias, né? A história do teatro brasileiro. Vocês estão se apresentando no Tuca? A gente está no Tuca, esse Na teatro Monte ao lado Alegre. da PUC, é na Monte Alegre. A gente está em cartaz sexta, domingo, sexta e sábado às 21h30 e domingo às 18h. Quanto custa? Na sexta custa 50 e sábado e domingo 60. Muito bom. Vamos mostrar mais algumas fotos aqui. Tem meia, né? Oi? Mostra mais aqui, Faísca. Tem meia entrada, tem lá em valet, cima essa foto, manobrista. Aí, olha a turma toda aí, tirar. Esse é o elenco. Muito bem. Olha, bom sucesso para vocês. Eu tenho a sua ficha aqui, não dá para ler, é muito grande, acaba o programa. São 18 espetáculos maravilhosos que tem aqui, mais 10 ou 12 filmes, mais. E depois tem televisão. Olha, você trabalha... tem um pouco de tudo, né? Você Assim, trabalha bem a beça, viu? Parabéns. A gente samba. Vamos começar com o programinha aqui, porque esse programinha não pode perder tempo. Então, você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com a atriz Vera Bonilha, que está fazendo o espetáculo O Casamento no Teatro Tuca, uma peça de Nelson Rodrigues, uma peça forte. Aviso aos navegantes. Muito bem, vamos às perguntas de hoje. Neto. Vera, é um prazer ter você aqui conosco essa noite. Me diga uma coisa, tem alguma música, ou um livro, ou um filme que marcaram a sua vida? Alguma coisa que marcou a sua vida? Puxa, tem vários. Conta pra gente. Tem um livro que é quase um livro de cabeceira, que é um livro do Fernando Pessoa, Sei. que chama O Eu e os Outros Eus. Esse é um livro que, naquela época de adolescência, assim, conturbada, em crise, eu lia muito, assim. Foi um livro que me acompanhou e até hoje me acompanha, assim, eu gosto muito. Outro livro que eu tenho muito carinho, assim, quer dizer, não é exatamente, assim, são os contos do Tchekhov. Eu adoro, assim, recentemente eu fiz um curso com um diretor russo chamado Yuri Auschwitz. A gente fez um trabalho em cima dos contos do Tchekhov. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil? A gente fez na Itália e depois ele veio para São Paulo, ele deu uma oficina no Sesc, foi super bacana, a gente trabalhou um conto do Tchekhov e ele também envereda pela coisa do Tchekhov e tal, foi muito interessante, assim, aí eu tive mais contato, porque em geral a gente conhece mais as peças do Tchekhov, mas assim, ele é um grande escritor e assim, os contos são geniais, são pérolas, tem contos pequenos, tem os maiores, e aí nessa época eu li uma batelada, assim, então eu acho que até, inclusive, chego a dizer que mudou um pouco a minha maneira de interpretar, de ver as coisas, porque são contos muito humanos, assim, muito bacana. Obrigado. Vera, diga para nós uma coisa que eu faço você chorar muito, muito. Eu tenho ascendente peixes, né? Então eu sou bem chorona. Mas, puxa, tantas coisas, assim, grandes manifestações, mesmo esporte, assim, me emocionam, sabe? O coletivo, então, por exemplo, Olimpíadas, eu tive um sonho que, durante a minha adolescência, que era ir para as Olimpíadas, independente de qualquer esporte, eu queria ir para as Olimpíadas. Então, sempre quando eu vejo na televisão ou Copa do Mundo, eu me emociono. Aí eu choro, assim, de emoção. Choro muito, às vezes quando eu sinto raiva, quando eu sinto muita raiva, a minha reação é chorar. Então, por exemplo, maus tratos com animais, com crianças, são coisas que me deixam muito abalada, assim, eu não tenho muita estrutura e eu choro. E a última vez que eu chorei foi agora ai, não, posso chorar aqui? Pode chorar, pode chorar. Foi na estreia do casamento, que assim, essa semana de estreia é super conturbada, né? Então eu estreiei um pouco insegura e tal, e aí quando a gente recebe aquele aplauso caloroso do público, foi super emocionante. E a hora que eu abri a porta do foyer, eu encontrei os meus amigos, foi uma turma de amigos muito queridos, assim, prestigiar. Minhas amigas me abraçaram e falaram: Vera, que orgulho ver você. E aí eu fiquei assim super emocionada.
Você falou em esporte, você pratica algum atualmente? Eu corro e faço musculação. Eu tenho um problema no joelho, chama condromalácia. Então, não tem jeito, assim, que eu tenho que fazer a musculação para fortalecer a musculatura, né? Então, eu faço, mas é uma musculação, assim, que são exercícios de isometria, de equilíbrio, com bola, com peso. E aí eu corro também, mas eu corro sem pressa, né? Eu digo que eu corro sem pressa, porque o pessoal lá corre numa carreira e eu vou, assim, só no jogging. Anda rápido. Não, eu faço o movimento da corrida mesmo, porque às vezes andar rápido, você acaba tendo mais impacto do que correr quase no lugar, assim. Faço umas provinhas, assim, para animar. Tem gente que faz a musculação e tudo para correr. Eu faço as provinhas de corrida para continuar tendo o gás, assim, de fazer a musculação, porque às vezes cansa, né? Mas eu acabo sendo um pouco escrava. Mas fiz muitos esportes durante a minha vida. Eu fiz equitação, fiz balé, fiz vôlei, fiz natação. Saía de um e entrava em outro, assim. Sempre gostei. Vera Bonilha, nós estávamos falando dos seus antepassados, então vou te fazer uma pergunta. Nós somos frutos de nossos antepassados. Como eram os seus? Muito comuns, eu acho. Então, a minha família é uma mistura, né, de família portuguesa com família italiana. E eu lembro dessa confraternização familiar de muita gente, né? Eu, na verdade, sou filha única e sofro muito com isso. Eu sempre quis ter uma família grande e tal, mas a minha tia tem 4 filhos, a outra tia tem 3. Então, eu lembro desses almoços na casa da minha avó e tal. E aí tinha aquela coisa de tomar um vinhozinho, né? Eu falo para os meus amigos, porque hoje não pode beber, tem essa coisa do politicamente correto, mas eu lembro que antigamente, principalmente em família italiana, tinha a macarronada e as crianças tomavam, né? Então punha assim, na mamadeira até um pouquinho de vinho, água, açúcar, mexia e tomava. Então, uma família calorosa, assim, alegre, né? São essas as lembranças que eu tenho da minha família. Muito obrigado. Vera, de todas as tarefas do ator, qual é a pior? Olha, ser ator não é para qualquer um, assim, é difícil, né? Um ofício difícil, eu acho que ser ator é uma questão de vocação. Senão é muito difícil você permanecer, porque hora você está em cima, hora você está embaixo, você não pode muito se identificar, nem com sucesso, nem com fracasso. Agora, uma coisa que é da profissão do ator e é para a vida inteira é o teste. Então, são situações que você é sempre testada. Você pode ser a melhor atriz, mas em algum momento vão pensar, será que ela ou ela? Ela ou ela? Então, vamos testar. E são situações que, em geral, você não consegue dar tudo, assim. Você não fica tão à vontade. Então, é uma coisa... É chato, mas é uma situação que você vai enfrentar para o resto da vida. E os altos e baixos, né? Então, eu acho que tem que ter vocação, tem que amar o ofício, tem que fazer sentido, assim. Senão é difícil, tem que ter nervos. Vera, tem uma pergunta que a gente faz aqui, sempre aos homens, que diz assim que os homens mais valentes são aqueles que mais apanham numa briga, né? E me ocorreu agora, mulher briga, você já brigou, mas brigar assim de sopapo, de soco, com alguém na sua vida? Já briguei. Já? Eu não podia perder Já essa. briguei. Eu já briguei, assim, lógico que depois com uma grande amiga, né? A gente saiu no tapa. E bati, apanhei muito também, mas aí depois a gente conversou. Conta essa história, onde foi? Foi num bar, foi por causa de um cara, foi assim... Por causa de homem? Por isso que eu não gosto de homem, você tá vendo? Eita, coisa. E foi porque a gente tinha muita intimidade, assim, e aí a gente explodiu, mas, enfim, depois a gente conversou, ficou tudo bem. Mas em geral, eu não sou de brigar, não, eu sou mais da conversa. Tá bom. Mas confesso que já bati, já apanhei. Vera, você falou que faz esporte, geralmente os esportistas comem bem. O que você não come de maneira nenhuma? Olha, eu sou uma pessoa, sou bom garfo, viu? Eu como basicamente de tudo, como bem. Lógico que tento me alimentar bem, mas que eu não gosto.
Ah, eu sei, assim, por exemplo, miúdos, sabe, vísceras, essas coisas assim, eu não gosto muito, não, assim. Mas, em geral, eu como de tudo. Frutos do mar, tem coisas que eu já comi, por exemplo, ostra, eu já comi, não achei nenhuma graça, marisco também fico meio ressabiada. Mas eu acho que essas coisas, assim, vísceras, fígado, miúdos, eu não me apetece muito. O resto... Pode vir que eu traço. Obrigado. Ô Vera, nojo é uma palavra forte, né? O que lhe dá nojo? A hipocrisia, a mentira, o cinismo, essas coisas me enojam, assim. Eu sou uma pessoa que admiro muito a autenticidade, assim, sabe? Então... tem uma frase maravilhosa que diz, eu não sei de quem que é a frase, fala, como é? Os covardes que me perdoem, mas coragem é fundamental, assim, para dizer, para se colocar, dizer o que pensa. A hipocrisia, o cinismo, falta de ética, são coisas que eu nem trabalho bem, assim, eu realmente... tenho nojo. Vera, do que você sente muita raiva? Sem falar do teste que de vez em quando aparece, né? Olha, eu sinto raiva disso que eu falei anteriormente, assim, maus tratos. Maus tratos com criança e com animais, eu realmente... Eu nem sei, assim, eu fico passada. Não só raiva, eu fico indignada, assim, mas sabe aquela sensação de você falar, essa pessoa tem que morrer, assim, eu não sou de desejar isso, mas é uma coisa que me tira do sério, sabe? O trânsito em São Paulo me dá raiva, eu sou uma pessoa que, agora eu estou sem carro, né, mas quando eu discutia muito no trânsito, porque vira uma terra sem lei, né, um fecha, o outro buzina, aí quando você vê, você tá naquela energia louca, assim, então o trânsito me enerva. Tia do sério. Obrigado. Vera, o que é para você ser uma pessoa inteligente? Você se considera uma pessoa inteligente? Me considero uma pessoa inteligente. Eu considero inteligência, assim, não exatamente a sofisticação ou o verniz ou o conhecimento de livros. Eu acho que, para mim, o que eu mais valorizo é a inteligência emocional. Então, essa inteligência não é uma coisa que você adquire nos livros, é que você adquire na vida. E aí, não só você adquire um conhecimento, ou de frustrações, ou de coisas que acontecem com você, mas a inteligência está em o que você vai fazer com aquilo, como é que você vai usar essa experiência, como é que você vai usar essa experiência, esse conhecimento. Isso, para mim, é inteligência, sabe? É aproveitar as oportunidades, é saber ver o lado bacana das coisas, tudo tem um lado bom, um lado ruim. Então, é saber focar e falar, não, aqui tem uma coisa, nem que seja uma coisa horrível, e tem uma lição ali, um aprendizado, ou uma dor, né, que também faz parte da evolução humana, do aprendizado. Então, para mim, é assim, vale mais essa inteligência emocional do que o verniz cultural, o verniz que, né? Vera, se você tivesse nascido homem, que homem você gostaria de ter nascido? Um homem elegante, não sei, acho que eu gostaria de ter nascido um cara, uma personalidade, ou se eu fosse um homem, como eu seria? Os dois. Nós queremos saber os dois. Acho que eu gostaria de ser um homem seguro e doce, assim, Sim, eu tá. acho... Diga um. Meu pai. Meu pai foi um grande homem, assim, foi um homem muito elegante, muito generoso, um self-made man. Meus pais, infelizmente, já morreram, mas o meu pai, eu tinha uma grande admiração por ele, me ensinou muita coisa. O que ele fazia? Ele era comerciante. Ele trabalhava com importação e exportação de aço. De aço? Ele trabalhava com a Cosipa e ele representava firmas internacionais, ele trabalhava no comércio.
E foi um cara que me ensinou muito, assim, e forte e ao mesmo tempo doce, assim, sabe? Foi bacana. Meu pai nunca me bateu. Minha mãe me batia, que era uma loucura. Meu pai nunca me bateu e ele conversava, ele explicava, ele procurava entender, assim, sabe? Eu acho isso uma qualidade, não só do homem, da mulher, que além de saber ouvir, saber falar, né? Seja para o companheiro ou para o seu filho, falar, olha, isso não, assim, ou eu me sinto assim, ou isso para mim é demais. Então, meu pai tinha essa qualidade, ele sabia dar o limite e sabia falar, olha, não, aqui eu não me sinto bem, assim, não é legal, mesmo dele, assim. Então, isso eu acho muito bacana, assim, uma qualidade. De bom humor, né? Porque sem bom humor a vida é muito chata. Vera, há muita gente saudosista que diz que tudo no passado era melhor, o que nem sempre é verdade. Uhum. O que você acha que era melhor antigamente? Eu não sei se é uma impressão minha, eu já ouvi dizer que a Terra gira mais rápido, estudos comprovam que a gente tem menos horas no dia. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, assim. Eu lembro que quando eu era pequena, tinha uma coisa assim, eu saía com a minha mãe, digamos, para ir na feira. Aí passava na casa de uma amiga da minha mãe, ela servia um chá e vinha acompanhada de petit four, e a gente passava ali à tarde conversando, depois dava tempo de ir não sei aonde. Então, a gente tinha tempo, esse tempo de estar com as pessoas, de tomar um café. E hoje, assim, eu sinto que, eu não sei, quando você vê, nossa, mas já passou, assim, é tudo muito atropelado. Eu não sei se é em função da coisa da internet, mas é tudo muito rápido, assim. Eu sinto muita falta, por exemplo, de encontrar os meus amigos, de tomar um café. A minha prima tem uma regra que eu acho maravilhosa. Tem um dia por semana, ela encontra todas as amigas do colégio. E aquele dia, meu primo não gosta nada disso, né? Mas ela vai. Então ela vai ou jantar ou almoçar e ela está esse dia com as colegas e conversa, às vezes amenidades, sabe? Mas você poder estar com as pessoas. E eu lembro que antigamente se tinha esse hábito de ir na casa, de fazer uma visita, de levar um petit four, tinha aqueles de chocolate, uns com goiabá, uma delícia, né? E eu adorava, assim, esse momento de ou receber alguém em casa que vinha fazer uma visita. Eu achava gostoso isso, assim, sabe? Esse flanar, assim, de... Não era essa coisa atropelada. Obrigado. Todo mundo diz que não tem superstição, mas vai lá e bate na madeira, né? E você tem? Eu não diria que seja uma superstição, mas eu bato na madeira. Eu tenho assim, olha, não sei se é superstição, são rituais. Então, por exemplo, no teatro, no dia da estreia, eu levo uma lavanda, né, uma alfazema, passo em todo mundo. Aí o Renato, no dia da estreia, não, a gente tem aqui, a gente vai brindar, vai tomar ele levou uma garrafa, uma champanhe, aí todo mundo tinha que dar um gole, brindar e jogar um pouquinho na coxinha. Eu adorei, falou que, não, vai dar sorte, ótimo. Agora a gente está recebendo a Diana, né, que é a estreia dela no teatro, e no teatro a gente tem um ritual, né, que chama dar uma galharufa. Então, é uma tradição do teatro, um ator mais velho, né, ou mais experiente, digamos assim, entregar para um ator que está iniciando, né, uma galharufa, que é um presente, é uma coisa simbólica, um objeto, um amuleto, para os deuses do teatro abençoar. Então, eu perguntei para a Diana, eu falei, Diana, você tem uma galharufa? Ela falou, não, galharufa. Não, então eu vou te dar uma galharufa, porque você tem que estrear com a galharufa. Aí eu fui lá, comprei uma estrela com uma pedra, acho que uma ágata, não lembro agora, para ela. Então essas coisinhas eu tenho, e no teatro se tem isso, assim, mas serve mais como uma maneira de você se concentrar, de colocar uma energia naquilo, assim, do que algo assim, se não fizer isso vai dar errado, senão... Não, são rituais, assim. Enquanto a nossa contra-rega vai buscar uma galharufa para a gente dar de presente para você, traz a branca, não a preta, a branca. Vai, Faísca. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família.
está assistindo o programa. Prazer em conhecê-lo hoje com a atriz Vera Bonilha, que está fazendo o espetáculo O Casamento, de Nelson Rodrigues, no Teatro Tuca. Uma peça forte, não é para criança, que você pode assistir, que Nelson Rodrigues é um dos nossos maiores autores. Muito bem, já mandamos providenciar, já veio a galharufa, ela adorou, né? Veio aquela branca. O senhor Monteiro manda comprar umas galharufas aqui que são sensacionais. Gostou da sua? Adorei. Então tá bom. Ô, Luizinho, por favor, agora a sua pergunta. Vera, tem gente que desmonta quando não tem dinheiro. E você como fica? É chato, né? Não ter dinheiro. Ela desmontou. É muito ruim, mas, enfim, eu, na verdade, nunca me faltou para comer. Quando eu não tenho para comer, eu vou na casa dos meus amigos e tal. Eu desmonto mesmo quando eu fico sem trabalho, mas não tanto por causa de dinheiro, assim, porque como eu amo o que eu faço, o fato de muitas vezes não estar trabalhando, eu não só não estou ganhando, como eu estou sem o meu espaço de realização. E isso para mim é mais importante, assim. Dinheiro é importante, é muito ruim ficar sem dinheiro, mas uma hora tem trabalho, uma hora não tem, a gente vai se virando, sabe? A gente come na casa de um amigo, mas ficar sem trabalho principalmente trabalhando no que gosta. O meu primo, se me lembrou agora, outro dia eu estava conversando com meu primo, aí ele falou assim, o meu sonho é ganhar na loto. Não, porque se eu ganhar na loto, eu nunca mais vou trabalhar. E aí eu atinei e falei, caramba, olha que coisa diferente, porque eu se ganhar na loto, aí é que eu vou trabalhar, claro. porque aí eu vou produzir minhas coisas, aí eu vou fazer cinema, aí eu vou fazer peça, aí eu vou falar, pôr todos os meus amigos para trabalhar, vou produzir. Então é muito louco isso, né? É a questão do espaço de realização, né? Então eu sem trabalho, eu fico sem dinheiro e sem espaço de realização. E aí isso realmente me desmonta, eu fico abatida, uma amiga mesmo falou outro dia para mim, que bom que você estreou, é outra pessoa, como você fica bem, feliz. E é verdade. É verdade. Obrigado. Vera, nós todos temos hábitos que irritam as pessoas. Quais são os seus? Eu tenho um hábito que eu não fiz aqui, graças a Deus, mas tem gente que se irrita. Minha mãe se irritava muito, que eu fico fazendo isso aqui, ó. Eu fico assim, às vezes eu não percebo e eu tô assim. Aí eu viro aqui, faço assim, aí eu aperto aqui, assim. Eu fico fazendo. Eu tenho mania, se eu tô pensando sozinha o tempo inteiro, às vezes numa reunião eu fico. E eu não sei, é involuntário. E eu sei que tem muita gente que se irrita. Minha mãe se irritava profundamente. E outro dia uma amiga também falou, Vera, faz uma coisa meio debilóide, ficar com esse negócio rolando o cabelo. Então eu acho que, pelo menos assim, um hábito que me falaram que provoca esse tipo de coisa. É que você fica ligando o cérebro, né? Eu fico assim, eu tô no ônibus, ou vendo televisão, aí eu faço a bolinha, aí eu aperto, assim, eu fico. Quando eu cortei o cabelo, que eu cortei aqui raspadinho, eu ficava louca, assim, né? Nossa, foi horrível. Vera, você acredita em milagres? Você já recebeu algum? Eu acredito, eu acho que a própria vida é um milagre, né? O nascimento de uma criança é um milagre. O meu nascimento é um milagre. Eu tenho uma história que... A minha mãe foi a primeira filha a casar. Ela casou com 18, 19 anos e ela tinha o sonho de ter muitos filhos. E começaram logo a tentar ter filhos. E não vinha, né, a criança. E aí foram fazer exames, ver o que estava acontecendo, e descobriram que meu pai tinha um número muito reduzido de espermatozoides. E ele fez um tratamento longo e o número reduzido deles praticamente zerou. Assim, então, o tratamento saiu pela culatra. E aí eles desencanaram, assim, pensaram em adotar, acabaram não adotando e desencanaram de ter filhos. E tempos depois de 13 anos, eles fizeram uma viagem para a Argentina, aí foram num congresso e tal, beberam, aí queriam ir dançar. Aí conta meu pai que pegaram um táxi, o taxista falou, não vou levar vocês não, vou levar vocês pro hotel, vocês estão muito bêbados, vai pro hotel. E aí eu nasci. Aí eu nasci depois de 13 anos,
E não foi do padeiro, não, porque eu sou a cara do meu pai. Então é quase um milagre, assim, porque não tinha como, assim. Meu pai praticamente não tinha mais espermatozoides e estou aqui, né? Na verdade, né, somos campeões, vencedores, né? Porque o nascimento é uma grande vitória, um grande milagre. Você sabe quem é a Nossa Senhora da Argentina? Não. Nossa Senhora de Luján. Ah, olha. Ela é parecida com a Nossa Senhora Aparecida, branquinha, da cidade de Luján, pertinho de Buenos Aires. Foi ela que é culpada do seu nascimento. Olha, vou procurar saber. Vai, né? Vera, o que lhe trouxe muita preocupação na vida? Bom, eu perdi os meus pais, né? Eu perdi os meus pais há coisa de 5 anos e foi muito rápido, com um espaço de menos de 1 ano entre um e outro. E foi muito difícil, assim, porque eu sou filha única, porque a história do meu pai foi muito rápida, né? Foi assim, ele foi para fazer um exame no hospital, acabou tendo uma hemorragia, operou, e aí foi assim, blá, 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 em 1 semana. E da minha mãe foi longo, que também foi tão dolorido quanto, eu não sei nem dizer o que é pior, se é rápido ou se é extenso. Mas foi muito difícil, assim, porque eu tive que crescer imediatamente, assim, meu pai morreu, 2 semanas depois a minha mãe começou com uma tosse, aí descobriu um câncer, uma coisa que era uma metástase, não tinha como operar, a gente não falava para ela que ela que não tinha cura. Então, era difícil, porque eu tinha que dar um apoio para ela, eu tinha que cuidar da minha mãe, ao mesmo tempo eu tinha que resolver toda a parte de inventário, e aí eu fui ver que tinha as casas com problema de IPTU, e a taxa do lixo, e advogado, e eu não sabia fazer aquelas coisas, assim, eu não sabia, meu pai não tinha me deixado preparada, então eu ia chorando, a minha mãe, eu morei com ela 2 meses e pouco no hospital, na primeira internação, então eu saía de manhã, as minhas tias ficavam lá, e eu ia resolver as coisas, eu ia chorando, ia pro fórum, aí ia falar com o advogado, aí ia ver coisas assim, aí me mandavam, você tem que ir no fórum para ver esse papel, resolver da taxa do... Então eu fui fazendo, então de certa forma eu fui aprendendo, né, e fui crescendo, assim, foi um período de muita preocupação, e aí depois que minha mãe faleceu ainda também, foi bem difícil, assim. Eu posso dizer que até hoje ainda tem uma última coisa que eu estou ainda conseguindo resolver, assim, dessas coisas burocráticas, sabe? Que não é só você querer ir lá. Então, eu tive que parar a minha vida para cuidar da minha mãe. Então, eu fiquei super preocupada. Foi bem difícil, assim. E, ao mesmo tempo, foi muito louco, porque eu tinha... Com meu pai, eu tinha uma relação muito próxima. E com a minha mãe era meio conflituoso. E apesar de ser uma situação muito difícil, muito dolorida, ambas, a gente estava muito vulnerável. Então foi um encontro também, meu com a minha mãe. A gente se permitiu se encontrar, se abraçar, conversar. Foi muito louco essa experiência, né? E ao mesmo tempo tinha toda a coisa para resolver. Eu morava sozinha já na época, né? Então eu tive que abandonar essa casa, né? Entregar essa casa, pegar todos os meus móveis, colocar na casa da minha mãe, e morando em um hospital, né? Então, quando a minha mãe morreu, que eu entrei na casa dos meus pais, que eu abri a porta e vi assim o livro com marcador, aquele universo que eu já não morava mais ali, aquelas coisas, nossa, e tanta coisa para resolver. Foi assim, mas foi um exercício, foi o que me fez mulher forte, o que me deixou de pé hoje, assim, e que me fez... Quando eu fui melhorando, foi olhar as pessoas, falar com a ascensorista, bom dia, olhar a vida de outra forma. Foi um período muito difícil e fundamental na minha vida, assim, antes e depois, assim, são 2 Veras. Obrigado. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa, viu, Vera? E esse programa encerra-se sempre com 3 perguntas iguais para todos os convidados. Nós temos que fazê-las obrigatoriamente. Qual é o assunto que nós não abordamos que podemos abordar num próximo programa? Puxa, vocês abordaram tantas coisas. Talvez gastronomia. Astronomia? Gastronomia. A gastronomia. Que é um assunto que eu gosto bastante. Eu falo de comida, eu como bem
Eu adoro. Escuta, e quantas vezes você mentiu nesse programa de hoje? Olha, praticamente não menti, muito pouco, só uma coisinha para ficar mais charmosa. O quê? Não pode falar, né? Não, brincadeira, nem menti. Escuta, e alguma pergunta ofendeu você por acaso? A gente já pede desculpa adiantada. Não, de maneira nenhuma. Chegamos ao final, prazer em conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. A nossa convidada é Vera Bonilha, que está fazendo um espetáculo de Nelson Rodrigues, que tem, entre outras coisas, um título que eu acho maravilhoso. Ele fazia crônicas com o título de A Vida Como Ela É. E foi o que aconteceu hoje nesse programa. Tivemos uma convidada que mostrou a vida como ela é, principalmente a vida dos atores. Entre outras coisas curiosas, você ficou sabendo, por exemplo, que ela já brigou a socos, tapa, rolaram. A gente só fazia essa pergunta para homem, eu experimentei, deu certo. Ficou sabendo também que ela chora até em jogo de futebol. E o curioso, ela não é palmeirense. Porque eu também choro, eu sou palmeirense. Ficou sabendo que o seu papai era o seu ídolo. Era o homem que ela gostaria de ser, porque ele tinha duas coisas fundamentais. Ele, além de trabalhar com aço, ele era um homem de aço, mas ele sabia conversar com bom humor. Aquilo que nós falamos no programa passado. O bom humor é fundamental. O bom humor é a fonte do amor entre as pessoas. Ninguém ama com mau humor, não existe. Mas o que ficou muito claro nesse programa, no seu todo, foi essa paixão que o artista tem pelo seu trabalho. E quanto lhe custa essa paixão? Custa caro. Quanto ele sofre quando ele não tem trabalho, quando ele procura trabalho. E todas as vezes que uma peça acaba, que se encerra um ciclo de vida, começa tudo de novo. Qual será o próximo trabalho? Será que eu arrumarei? Será que eu terei dinheiro para comer? Isso é o que o programa Prazer em Conhecê-lo tenta mostrar para você, telespectador. Que às vezes aquele ídolo nosso lá da televisão, do teatro, maravilhoso, que você não sabe quanto sacrifício tem na vida dele até chegar lá. Fizemos com ela um programa de 50 minutos, foram 3.000 segundos e cerca de 30 perguntas que ela respondeu como quis. Agora você conhece melhor a atriz Vera Bonilha e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-la.